Sejam todos bem-vindos ao programa Um Dedo de Prosa. E hoje o entrevistado será o secretário de Saúde, Rafael de Souza. Bem-vindo, Rafael, e muito obrigado pela sua presença. Que honra e que responsabilidade, né? Eu gostaria que você comentasse quais são as principais medidas de prevenção adotadas pela Secretaria de Saúde atualmente. Legal. A prevenção, ela se dá todos os dias, né? E principalmente aquilo que a gente chama de atenção primária em saúde. E nesse sentido, o quanto mais a gente conseguir levar a saúde para os bairros e levar a saúde para a população, é o que é mais importante com que chegue próximo a eles, né? É fazer aquilo que a atenção primária deve fazer. Então, aumentar o número de cobertura, aumentar a quantidade de atendimento em bairro é um grande caminho para as ações preventivas. E com isso, a gente amplia o número de atendimento de estratégia de saúde da família com agentes comunitários de saúde nos bairros, né? E também revitalizando as unidades. Então, antigamente, as unidades elas eram muito precárias, né? Então, a gente tinha algumas unidades nos bairros onde, meu Deus, era quase impossível ter algum tipo de atendimento com qualidade para a população nos bairros. Concordo. A gente fez um caminho inverso, né? Anteriormente a gente avaliou que existiam algumas ações que partiam do centro e do centro para o bairro. E a gente inverteu essa lógica. A gente hoje atende do bairro e caminha para o centro. Então todas as unidades, num programa que a gente chamou de Saúde de Cara Nova, foi de revitalizar as unidades de saúde em todos os bairros, em microáreas, que são unidades que atendem com menor demanda, mas estão ligadas a uma unidade sede. E com isso, a gente revitaliza essas unidades para que ela tenha a mesma qualidade de atendimento, quer seja de profissionais e quer seja principalmente de estrutura nos bairros. Então, hoje, o centro, a gente está avançando para um outro projeto que vai ser o Quarteirão da Saúde, que acho que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas que no bairro a gente também tem a mesma qualidade de estrutura, qualidade de profissional, 40 horas, né, de médico durante a semana, então médico das 8 às 5 todos os dias, né? Equipe de enfermagem das 8 às 5 todos os dias também, e agentes comunitários de saúde nos bairros, para que no bairro, portanto, a comunidade tenha acesso à saúde e com isso a prevenção ela é garantida. Cerca de 80% daquilo que a gente atende dentro de uma unidade de urgência e emergência são serviços que poderiam estar sendo atendido ou deveriam inclusive estar sendo atendido nos bairros e não necessariamente precisariam estar numa unidade de saúde. Está descentralizando tudo isso. Exatamente, numa unidade de urgência e E emergência. quantas unidades vocês já revitalizaram na cidade? Cerca aí de 16, 17 unidades, incluindo as microáreas, elas já foram revitalizadas. Bastante. Então, tudo aquilo que o centro tem, quer seja de estrutura, com mobiliário, com equipe, o bairro hoje também tem. Então, antigamente, as pessoas achavam que o bairro ele não tinha uma unidade de saúde. Elas achavam que no bairro tinha um postinho de saúde. E o postinho de saúde não te dá qualidade de atendimento porque a qualidade está numa unidade de saúde. Claro. E hoje não, eles enxergam, a população enxerga que não é mais um postinho de saúde, é uma unidade de saúde. Então tudo aquilo que antes ele buscava no centro para terem atendimento, hoje ele tem no bairro. Então eu digo para você, Cláudio, que antigamente a gente tem aqui um melhor e um pior cenário, né? Eu digo que o melhor cenário é que em algumas unidades de saúde, em razão da demanda, a gente tem hoje um agendamento do clínico em 24 horas. Então, se chegar hoje, amanhã já está agendado para você passar. Em alguns casos é no mesmo dia. E no pior cenário, que não é tão pior assim, a gente tem nas unidades centrais, como aqui em Terra Preta, por exemplo, no centro de Mariporã, em Terra Preta, onde a gente tem aí 15 a 20 dias no máximo o agendamento do clínico geral. Então, é um avanço muito grande, né, em relação à agenda, em relação à possibilidade do agendamento e em relação à proximidade paciente e médico-paciente unidade de saúde. Eu ia perguntar como tem sido o processo de vacinação na cidade. Eu acho que com tudo isso tem sido bem bacana, né? Facilita bastante, né? Sim, é facilitado, mas é muito desafiador ainda. Eu acho que a gente hoje tem que reconstruir a ideia e a necessidade da população se vacinar.
Hoje ainda tem um ciclo vacinal que chega em torno de 60% a 65%. A gente ainda tem muita dificuldade com que a população, no geral, busque a unidade de saúde para fazer as vacinações. Creio que neste momento, né, unindo esforços com o governo federal e com o governo estadual, a gente consiga, por campanhas e ações facilitadoras, trazer a população, né, aproximar a população para que ele busque se vacinar. Isso em algum momento foi estancado, as pessoas não buscavam mais o acesso à vacina. Todos os tipos de vacinas caíram? Todos os tipos de vacina, E principalmente hoje, mesmo as que são mais pontuais, como há pouco tempo sabíamos nesse sentido, né? Não as de rotina, mas essas mesmas, as pontuais, como da gripe, como a própria Covid, a gente ainda tem gente que tomou uma dose apenas da Covid, né? A gente ainda tem gente que não toma a vacina da gripe, né? Então, eu costumo dizer que não tão muito tempo atrás, né? Tomar vacina ela era um evento, né? As pessoas iam para as escolas aos finais de semana, no dia D, para tomar vacina. As pessoas buscavam isso. E hoje, isso se perdeu em algum momento, por algumas razões, né? Eu acho que construir um caminho para que as pessoas busquem novamente o seu ciclo vacinal e entendam que isso é preservar a sua saúde, preservar a saúde coletiva, é um grande esforço que tanto União como o Estado e município tem que se dobrar a fazer continuamente para que a população se conscientize novamente e volte a se vacinar. É saúde coletiva. E qual é a taxa de ocupação dos leitos hospitalares hoje aqui em Mariporã? Eu não sei se isso é um bom número ou não, mas acho que sim, né? Quer dizer que as pessoas estão se prevenindo mais, porque justamente nesse sentido, quanto mais a gente consegue a prevenção na atenção primária, como eu vinha dizendo, a gente consegue fazer com que a população esteja com uma qualidade de vida tal qual que elas não precisem buscar um serviço de internação dentro no nosso caso aqui, do Hospital Anjo Gabriel. Isso é muito bom, né, nesse sentido. Porque significa que o preventivo está funcionando. O preventivo está funcionando. Então a gente hoje, na média, é em torno de 40% dos leitos que são ocupados no hospital. Então isso é um bom número, né? Assim, claro que a gente tem a capacidade de atender mais do que isso, estamos com a equipe pronta para atender sempre os 100%, mas a média de ocupação é em torno de 40% a 50%. E vai melhorar muito ainda, né? Com a inauguração do Quarteirão da Saúde, é isso? Isso melhora com o Quarteirão da Saúde e melhora com o Hospital Infantil também, né? E também com a UPA em Terra Preta. Então, a gente vai ter aí 3 grandes complexos e equipamentos de saúde descentralizados e que, por consequência, a gente diminui, se Deus quiser, aí essa taxa também de internações. Você tem ideia de quantas pessoas são atendidas por dia no Hospital Anjo Gabriel? Hoje em torno de 450 pessoas mais ou menos, porque a gente atende hoje em torno de 6 meses de atendimento, a gente já bateu a marca de mais de 70 mil pessoas atendidas. Isso porque está dividindo, então, Isso porque a gente dividiu entre o HMM, que daqui a pouco torna-se Hospital da Criança, e a gente também tem um atendimento em Terra Preta, hoje, enquanto pronto atendimento, mas que também a gente busca um credenciamento desse serviço como hospital distrital, né? Mas a UBS também. E as UBS, né? Exato. Nossa, é bastante coisa. E qual o papel da população que você acha no que a população pode ajudar no combate às doenças que a gente conhece como o Aedes aegypti, o chikungunya? O que você acha que a população poderia ajudar nesse sentido? Perfeito, porque assim, a população, a gente também dentro da esfera de uma saúde coletiva e de uma educação permanente em saúde, é continuamente, né, fazermos o papel na saúde da prevenção, que é bater de porta em porta, né? A gente tem não só os agentes comunitários de saúde, mas também os agentes de combate às endemias, que tem uma tarefa de mapear toda a cidade, dia a dia, né? Com as suas equipes, para fazer buscas nesse sentido preventivos. Então, fazem armadilhas para saber se existe ali ou não algum foco de dengue, né, algum foco de arboviroses como um todo, e que continuamente fazem esse trabalho de prevenção. Então, e a população se dá, né, nesse sentido de estar entendendo que faz parte desse complexo, né? O mosquito, ele não está em uma casa, né? Ele sai daquela casa e ele vai para outros locais, inclusive de outras cidades e inclusive de outros estados, porque às vezes existem situações
né, aonde a gente importa, né, às vezes o mosquito aí transmissor dentro de ônibus, numa viagem, enfim, num coletivo, no trem, e que desembarca aqui, né, e aí a gente acaba tendo um foco que não é nosso, mas que também temos que tratar. E aí se dá também a consequência de que o município é prejudicado nesse sentido. Então, continuamente fazer aquilo que a gente sempre aprendeu, né? Esvaziar os pratos, enfim. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Porque a água que não é potável, ela não é água limpa, né? E não é isso. A gente não pode beber, mas ela é uma água que pode, com certeza, potencializar a multiplicação, exatamente. Perfeito. E como a Secretaria de Saúde tem trabalhado para garantir o acesso à saúde da população mais vulnerável nesse sentido? Então, é dessa forma, né? Isso, a gente buscar dentro da condição não só da saúde da família, mas principalmente por ela, né, a possibilidade desse acesso mais próximo da população. Criar canais de comunicação também, onde a gente consegue levar informação para a população. Muitas vezes, a população busca, às vezes, um serviço de urgência e emergência, como eu vinha dizendo, para algo que é muito simples, né? E que poderia ser trabalhado, atendido e resolvido, talvez, ali numa unidade de saúde. Então, às vezes, eu busco um hospital de urgência e emergência como o Anjo Gabriel, ou como o Hospital da Criança, ou mesmo a UPA em Terra Preta, porque talvez a minha diabetes esteja descompensada, a minha pressão esteja alta, etc. E às vezes, né, não que isso não seja cauteloso, obviamente, mas numa unidade de saúde do bairro eu consigo ter um atendimento nesse sentido. E mais do que isso, fazer um tratamento e um acompanhamento, que é o mais importante. Se eu não trato, se eu não previno, eu venho para o hospital todo dia. E aí a gente ouve às vezes essa frase, né? De que, poxa, eu vim no hospital e aí eu tomei um remédio e o médico me mandou embora. Mas essa é a função do hospital. Ele vai estancar o problema de forma imediata. Aonde a gente vai fazer um tratamento para que não tenha mais este problema, que ele não seja uma consequência de outros problemas, ou que não venha a ser uma consequência pior de outros problemas ainda, é tratar, é cuidar e é zelar. E isso vai acontecer dentro de uma unidade de saúde do bairro, uma estratégia, uma UBS, mas é que é ali que isso vai ter que ser resolvido. Se a pessoa quiser buscar ajuda, tem algum canal de comunicação que ela possa acessar, algum site, algum telefone? Tem sim. Que a gente pode passar. Todas as unidades de saúde, principalmente falando de tecnologia, onde hoje em dia, e até a pandemia trouxe isso como algo positivo, se a gente consegue tirar disso algo positivo, é o acesso facilitado dentro das unidades. Então, mesmo as unidades que são mais longínquas, onde até a internet era de alguma forma complicada, hoje todas elas têm esse acesso de comunicação através do WhatsApp Web. Então, todo o telefone de todas as unidades de saúde tem ligação com o WhatsApp Web, onde tanto a equipe dispara para a população os seus agendamentos, como também a população pode acessar esses serviços através desse aplicativo, através dessa ferramenta, para ter acesso mais fácil nas unidades. Mas claro que se também estiver muito próximo de uma unidade e quiser ir lá, né, de forma presencial, devo ir também, sem problema. Mas de forma genérica, se eu tiver não um problema para mim, né, for um problema, na verdade, não de uma unidade de saúde, mas tiver um problema genérico, né, então, por exemplo, passei no Parque Linear e enxerguei lá que tem uma capivara, como estava acontecendo há pouco tempo, e eu preciso verificar ali, tem um foco X ali de alguma doença do carrapato, né? Enfim, aonde eu busco esse serviço? Então, no site da Prefeitura, pela ouvidoria da Secretaria da Saúde, a gente também tem esse contato via WhatsApp, via WhatsApp Web, que também fica de forma mais genérica e abrangendo todos os serviços que a saúde tem. E quais são os principais programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde na cidade hoje? Perfeito. Então, um deles que eu falei foi o Saúde de Cara Nova, que foi esse processo de revitalização de todas as unidades. Que deu um trabalhão e está dando ainda, né? Porque a gente está ainda em fase de implantação, né? De conclusão de todas as outras unidades. Implantamos também, abrimos, né, o Hospital Anjo Gabriel, o Hospital Municipal aí, porque até então o hospital ele era tinha ali um convênio com o HMM, então não era um hospital do município, né, era um hospital que o município contratava um serviço, e hoje não, é um hospital que é do próprio município. Além disso, a gente avança também com o Hospital Distrital,
A gente avança também com o Hospital da Criança, né? E também com o Quarteirão da Saúde. Mas fora esse, a gente já também entregou, né, uma nova sede para a Casa da Mulher, a gente já entregou também o CAPS IJ, a gente está para entregar também agora nas próximas semanas um novo espaço do Centro de Especialidades Odontológicas também. A gente também está mudando e recebendo uma nova frota do SAMU, que é um novo projeto também de serviço de urgência e emergência móvel, né, em parceria com o governo federal, e que também, nesse sentido, atentar à população, né, porque às vezes, Cláudio, a gente recebe aí uma outra crítica em relação à ambulância, né, porque, poxa vida, eu pedi ambulância e acabei não recebendo na minha velocidade, mas é um trabalho que a gente também tem que ter de consciência e de educação continuada em relação à população, porque muitas vezes, e não tanto tempo atrás, a gente recebia informações, né, das grandes mídias, aonde a ambulância, o bombeiro recebiam muitos trotes, né? E com a gente isso não é diferente, a gente recebe muito trote. Ainda existe isso? Muito trote. E não só trote, como principalmente as pessoas que às vezes não têm acesso por algum motivo, né? Meu carro quebrou, o ônibus não passou, ou eu não tenho dinheiro para vir ao centro. E aí, leia-se, não para o serviço de saúde, para vir ao centro, né? E aí eu peço uma ambulância, fingindo estar doente. Então, peço ambulância, acontece isso. A ambulância chega até a casa do paciente, ou suposto paciente, aí chega lá, faz o embarque do paciente, quando ele chega na porta do hospital, ele não está doente, simplesmente é porque ele precisava ali de uma carona para chegar até a unidade. Então veja que o tempo-resposta que a gente tem que ter para um paciente que efetivamente precisa de um atendimento de urgência rápido, como um AVC, enfim, algo que acaba atrapalhando. Então o risco a essa outra pessoa às vezes é iminente em razão de uma falta de consciência e de apoio que a população tem para a própria população em alguns momentos, né? Enfim, mas graças a Deus isso são exceções, ainda bem, obviamente, mas que isso continuamente é algo que acontece. Tal como as agendas, né? Tal como as agendas também. E acho que a gente tem hoje ainda, dentro desse rol que eu disse de facilidade no acesso, né? A gente ainda perde muitas vagas de encaminhamentos no sentido de que muitas pessoas, cerca de 30 a 35% da população, ela falta ao serviço de saúde agendado, ou não atualiza o seu cadastro no serviço de saúde. Então eu vou até lá, eu agendo o meu clínico, eu agendo o meu especialista, seja um oftalmo, seja um cardiologista, enfim, e não compareço. Ou o telefone que eu cadastro não é o telefone que eu uso. Então quando a população, né, quando a equipe da secretaria entra em contato com esse paciente para dizer do agendamento, não consegue o contato. É legal que você está falando que dá para conscientizar a todos os telespectadores, né, para não cair nesse erro, né? Às vezes esse esquecimento que acaba atrapalhando, né? Exato. O próximo, né? E o próximo também é muito importante, né? O próximo é você. O próximo pode ser você. Para a gente finalizar, eu queria saber quais são os planos futuros da Secretaria de Saúde para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população de Mariporã. Perfeito. Além do Quarteirão da Saúde, né, que é um novo complexo que a gente vai estar entregando à população, ele vai ter, dentro do serviço do Quarteirão da Saúde, a gente está trazendo a farmácia especializada, incluindo aí também a farmácia de alto custo. Lembrando que a farmácia de alto custo não é uma farmácia do município, né? É uma farmácia do governo estadual. Só que hoje o governo estadual tem como polo e sede de entrega desses medicamentos em Franco da Rocha. Então a nossa população tem que ir até Franco para buscar essa medicação do estado. Medicação cara, não é do município, mas que tem que buscar em outro município. Então a gente tem que trazer esse serviço para dentro de Mariporã, onde a pessoa precisa se deslocar menos. É claro que ele não é de uma responsabilidade nossa no sentido da entrega, porque é do estado, né? Então o estado é que arca com esse custo, mas pelo menos a gente facilitaria a proximidade, a cessão desse medicamento, ao invés de que a pessoa tenha que se deslocar para outra cidade. Além disso, a gente vai ter dentro do quarteirão um novo centro de reabilitação. A gente também tem lá o CTA, que é a Central de Testagem e Acolhimento.
a gente vai ter a UBS em si, que é do centro, a doutora Emílio Latari, e também a Policlínica, o Centro de Especialidades Médicas, com os médicos especialistas. E também uma área toda administrativa para gerenciar todo esse complexo, e uma área de formação técnica para os profissionais de saúde. Então tem lá o Centro Educacional, por exemplo, que tem ali um auditório para as formações e encontros da cidade, da educação como seja, e a gente está fazendo algo, claro, menor, mas que também atenda a população nesse sentido, principalmente a população de servidores e colaboradores da saúde, para as formações contínuas que a gente precise fazer dentro desse complexo também do quarteirão. Além disso, a gente está construindo um caminho, né, de implantar um projeto que a gente chama de acesso avançado. Como eu estou dizendo, cerca de 80% a 85% da população que busca o serviço de urgência e emergência, ela busca um serviço que muito provavelmente seria resolvido dentro da sua unidade de saúde, dentro do seu bairro, dentro do quintal da sua casa. E a ideia é que esse serviço ele esteja descentralizado. Então, claro que a gente não vai ter um pronto-socorro em cada bairro, não é essa a ideia, obviamente, mas que ações que sejam mais simples de serem resolvidas, o médico do bairro ele consiga resolver de imediato sem precisar do agendamento. Essa é a vantagem do acesso avançado. E aí sim, neste primeiro momento, quando ele fizer a triagem e o acolhimento, na verdade não é triagem, é acolhimento que a gente fala, a partir dali o médico vai sim, se necessário for, fazer o agendamento para fazer o trabalho de prevenção, né, o trabalho de tratamento, ou não, né? Então o médico avalia nesse sentido, mas desloca a população que está toda centralizada num hospital de urgência e emergência para que isso aconteça dentro dos bairros, né? A ideia da estratégia de saúde da família é justamente que o médico, que ele é o generalista ali, ele vai fazer o cuidado de uma gestante até quando a criança nasce. Então até do puerpério ali, a criança nasceu, é quando esse médico também vai fazer o acompanhamento. Então, nesse sentido, o médico da família e tem vínculo com a família, ele conhece não só a criança, mas a mãe e o pai em todo o processo de proximidade ali dentro desse ciclo na unidade de saúde. E isso é bom porque primeiro que ele tem vínculo, ele sabe quem é a pessoa, já sabe qual é o remédio que toma, quantas vezes toma, se não toma porque é displicente, deixou de tomar, enfim, mas ele tem essa proximidade com a família. Então, este médico, ele tem a capacidade técnica de atender tanto essa gestante num caso de ginecologia, como ele também tem a capacidade de atender a criança num caso de pediatria. E quando fugir da possibilidade dele fazer esse atendimento, que ele enxergar que ele não é capaz nesse sentido por alguma circunstância, então ele precisa de um exame mais aprimorado, ele precisa de algo que foge da possibilidade dele ali atender, aí sim é que ele vai fazer o encaminhamento, quer seja para um ginecologista, quer seja para um pediatra. Mas até com que isso aconteça, é ele que vai esgotar todas as possibilidades de atendimento a esse paciente, a esse munícipe. Vamos deixar esse atendimento do ginecologista, vamos deixar o atendimento para o pediatra para algo que seja efetivamente para que esses profissionais atuem e não simplesmente por algo que não precisaria da atuação dele. Um outro médico que faz já o seu acompanhamento dia a dia tem condição técnica, tem a capacidade de te atender sem com que precise passar por um especialista às vezes. Outro dia, eu conversando com um dos médicos que é o nosso parceiro em relação à implantação do projeto de acesso avançado, uma paciente que é do território dele entrou em contato na secretaria porque fez uma queixa que, neste caso, que estava precisando passar, por exemplo, uma dermatologista. E aí eu disse assim, olha, não precisa agendar. Você já passou num clínico? Não passei. Então faz o seguinte, se é de tal território, você busque esse médico que não precisa nem de agenda, porque ele faz parte desse projeto do acesso avançado. Ele não vai precisar agendar, ele vai te acolher de bate pronto amanhã cedinho e ele vai fazer essa primeira avaliação. Em necessitando de um dermatologista, ele sim vai solicitar e vai fazer esse encaminhamento. Caso contrário, ele mesmo vai tentar resolver o seu problema ali. Pois bem, era uma micose que a pessoa tinha, então esse próprio médico generalista, ele conseguiu atender
deu a conduta, passou a medicação que era necessária, não precisou ali passar para um especialista. Falou, olha, se ali 5, 6 dias isso não se resolver, aí você volta aqui e a gente verifica essa possibilidade. Enfim, então dentro do quadro que se apresentou, dentro da avaliação que ele fez, foi possível que ele em 5 dias, menos óbvio, né? Aquele problema se esgotasse. Então assim, resolveu o problema sem que precisasse marcar com um especialista para algo que seria muito mais severo, grave e necessário. Então resolve, né? Acho que as ações, elas têm que ser assim, resolutivas. A gente não precisa ficar e nem devemos ficar se alongando. Então, o quanto antes a gente conseguir resolver o problema, melhor será, né? Porque a gente não cria um problema pior depois que vai se desencadear lá numa unidade de urgência e emergência, onde você vai precisar eventualmente fazer uma cirurgia, onde eventualmente você vai precisar sofrer um caminho mais trágico, e árduo, mais severo, né? Exatamente, porque é o que a complexidade vai se dar, né? Enfim, já não está mais preventivo, né? Já partiu para outras ações. Legal você trazer todos esses esclarecimentos para nós, né? Para a população de Mariporã num todo, né? Queria agradecer enormemente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Usufruindo do seu tempo de secretário de saúde, né? Rafael de Souza, muito obrigado. Cláudio. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço a oportunidade, né, e o prazer de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço não só o convite, mas o espaço aberto para que a gente consiga construir e ampliar canais de comunicação e de educação permanente junto à população. Agradecer nesse momento, se me permite, né, além do convite, estender aqui a minha presença a todos os colaboradores e profissionais da saúde. São guerreiros contínuos, assim, né? Eu acho que é um grande batalhão de profissionais que fazem com que esse serviço de saúde possa chegar aos mais distantes lugares e os mais distantes cenários, né? E nós também agradecemos. Eu, como faço parte da população de Mariporã, também agradeço a toda a equipe técnica, né? Que lutaram muito durante a pandemia, né? Que foram guerreiros de verdade. Esses são os verdadeiros guerreiros do nosso país. Obrigado a todos e até a próxima.